Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Muito bem-vinda, Carmen Silveira, Boa nossa noite, boa noite a amiga. Boa todos. noite. Boa noite. Gratidão pelo convite. Você em nossa casa só traz alegria. Muito obrigado, viu, querida? Muito obrigado. Agradeço muito. Obrigado você também. Esse é o momento da reunião pública, da palestra, da nossa Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e todos são bem-vindos a esse momento. Nós temos essa palestra toda terça-feira, às 19 horas. Todos os dias, às 15 horas, temos o nosso momento de oração, de no máximo 10 minutos, já há 1 ano e 3 meses. E temos também às segundas e quintas, às 19 horas, reunião de tratamento espiritual à distância. Todos podem participar. Aos sábados, além da reunião ordinária, no momento de oração às 15 horas, temos também às 18 horas a reunião de oração pelos que sofrem. Todos são convidados a participar. Peço, por favor, para que fechem os seus Boa microfones. tarde. Boa noite, feche, por favor, os microfones, mantendo eles fechados durante todo o nosso trabalho. A nossa convidada da noite é a nossa querida companheira Carmen Silveira. Ela é trabalhadora espírita do Conselho Espírita de Unificação de Cabo Frio, 34º, não é isso, Carmen? 34º, e também ombreia conosco um trabalho na comissão diretora. Ela é conselheira do Conselho Diretor do CERJ, que é a nossa federativa. Já tivemos a oportunidade de desenvolver trabalhos juntos, em especial no que toca à obra muito importante e necessária de estudo e reflexões, que é a Memória de um Suicida, a obra ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, a inesquecível médium Ivone do Amaral Pereira, sempre lembrada nesse espaço da terça-feira, com palestras sobre os seus livros ou sobre ela, em especial quando o nosso querido Afonso Soares, que foi amigo pessoal dela, é o facilitador da noite. Então, a nossa Carmen tem uma extensa folha de serviços prestadas ao movimento espírita, no Brasil e fora dele, e ainda, apesar desse momento pandêmico que estamos vivendo, ela atende e trabalha em diversos horários para atender aos convites que chegam de diversas partes do planeta, sendo muito requisitada face aos seus estudos aprofundados, em especial pela obra de Joana de Ângeles. Todos os dias ela tem no seu canal do YouTube um momento de reflexão da obra Vida Feliz, Joana de Ângeles. Ela nos fala a cada dia sobre uma passagem. Para nós é muito importante. Iniciamos o dia com o trabalho que a Carmen faz carinhosamente já há um bom tempo, desenvolvendo os temas ali conduzidos nesse livro da querida benfeitora. Faltando 1 minuto, eu irei fazer a leitura da página, a prece, e em seguida passando a palavra a Carmen. Do livro Mais Luz, Chico Xavier e Batuíra, a lição é de número 43, continuidade. É imperioso fortalecer o coração e não permitir que o desânimo sobrevenha, permanecer no campo das obrigações próprias e trabalhar, confiar e esperar. Vamos à prece de abertura dos trabalhos. Senhor Jesus, bondoso, amigo de todas as horas, agradecemos esse espaço a nós concedido para o estudo e a reflexão sobre a sua doutrina espírita. Envolve a nossa companheira Carmen com tanto carinho, veio à tua casa para trazer a palavra para nossa reflexão.
Envolve ela, abençoando-a, para que ela possa ser um instrumento útil nas mãos de seus benfeitores espirituais e que possamos ser mais consolados, mais animados para a batalha do nosso dia a dia. Se conosco, guia-nos, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, então, a nossa querida Carmen Silveira. Muito obrigado, Carmen. Abre o som, por favor. Isso, Amigos queridos, agradecemos aos nossos guias espirituais, aqueles guias que colaboram junto com a Casa de Batuíra, aqueles guias que colaboram com o nosso SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade Cabo Frio, mas também por todos aqueles que colaboram com o movimento espírita do nosso estado do Rio de Janeiro, que não sabemos exatamente se eles também não trabalham para o movimento espírita do nosso Brasil. E muitos trabalham para o planeta Terra. Porque, amigos queridos, nós estamos num momento muito especial. Eu não diria ruim, eu diria especial. Por quê? Todas as casas planetárias do cosmo este que foi criado pela inteligência maior, que é Deus. Tudo no universo ou nos universos evolui. Tudo evolui. Nós, seres humanos, simples, não tão ignorantes quando já fomos, mas ainda simples, não temos nenhuma capacidade de poder frear o progresso, nem acharmos que com os nossos erros, com as nossas dificuldades, possamos permitir que o progresso não aconteça. Nosso codificador Allan Kardec, que foi preparado para que pudesse, enquanto Hippolyte Léon Denis Arrivail, renascer no início do século XIX, ele, quando permitiu para que o Evangelho pudesse chegar a nós, mas de uma maneira diferente, o Evangelho do Cristo, corporificado pelas bênçãos do mundo superior, traduzido como o Consolador que Jesus prometera. E o nosso codificador, na sua obra magistral, envolto pela equipe do Espírito Verdade, que era equipe justamente formada pelo Cristo de Deus, que se fez verbo quando chegou à Terra, ganhando um corpo de carne, denominado Jesus, que nasceu lá em Belém, mas é chamado Jesus de Nazaré, porque passou toda a sua infância e uma parte da sua adolescência na cidade de Nazaré, na Palestina. Então, esse espírito, Allan Kardec, depois de permitir que o Livro dos Espíritos chegasse para nós, ele desdobrou este livro em mais 4 livros que vieram aprofundar aquelas perguntas que lá ele fizera com uma maneira socrática, maiêutica, de perguntas e respostas. Nós vamos encontrar no 3º livro de Desdobramento, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que há muitas moradas na casa do Pai. E o codificador trouxe para nós
de uma maneira pedagógica, a evolução dos mundos, dividindo as etapas em 4 itens. E mais um item último, que nós não conseguimos nem vislumbrar o que acontece. Então, mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundo ditoso e divino. Nós já passamos pela primeira etapa, enquanto mundo primitivo, e agora estamos na segunda etapa, tentando passar para a terceira etapa. Então, aprendemos que estamos no mundo de expiação e provas, mas gostaríamos muito que já estivéssemos no mundo regenerado. Mas há uma ligação entre os mundos, não há uma evolução abrupta, porque nada na natureza é abrupta. Na natureza, tudo nasce, se desenvolve, amadurece e depois chega ao seu final. Então, nós estamos vivenciando uma época particularmente diferente. E deveríamos estarmos muito felizes, porque estes momentos são preciosos para o nosso crescimento, crescimento individual, coletivo e crescimento global. Mas a nós nos parece que é como se fosse uma coisa não boa, como se não merecêssemos esses momentos de introspecção profunda. Nós estamos, amigos, ajudando aquele que governa o planeta Terra, que é justamente Jesus. Nós estamos ajudando para que, numa nova era, o bem esteja em maior quantidade do que o mal. Isso é muito importante para que a nossa palavra à noite de hoje vai ser uma palavra muito simples, mas eu gostaria que fosse sentida na alma, com muita esperança, com muita fé. E por que não dizer com muita resignação? Porque estamos vivenciando momentos iluminados do futuro. A arrumação que o planeta está sofrendo, tanto no plano material quanto no plano espiritual, é uma arrumação da casa lar, planeta Terra, como nós costumamos fazer quando arrumamos, quando fazemos um movimento, uma mudança na nossa casa. Quando nós fazemos uma mudança na nossa casa, seja num quarto, seja num armário, seja remodelando de alguma maneira a casa toda, enquanto não acaba aquela arrumação, quando nós estamos na nossa casa, parece que nunca vai acabar. É um desconforto, fica sujo, poeirento aqui, não sabemos onde as coisas estão. Mas mesmo assim queremos ter uma moradia melhor, mesmo que seja muito simples. Porque pobreza não tem a ver com falta de cuidado. Então, amigos queridos, estamos passando momentos renovatórios para a nossa sensibilidade humana. O tema que nós vamos conversar um pouco é sobre as curas de Jesus. As curas de Jesus vistas pelo mundo espiritual. Porque naquele tempo, todos imaginavam que eram milagres, porque nunca houvera no planeta Terra, na Palestina em especial,
momentos diferenciados de doença e de saúde. Porque vejamos, meus amigos, há 2000 anos, quando Jesus escolheu a Palestina para vir, não houve acaso, houve um estudo da equipe que governa junto com Jesus, desculpe, para que aquela terra que já tivera tantos profetas, aquela terra que já abrigara a primeira revelação, que foi Moisés, aceitara num processo reencarnatório aquele espírito chamado João o Batista, cuja alma já vivera naqueles lugares como Elias, aquele que combatera lá atrás os grandes deuses e reencarna depois como João Batista à época do Cristo. Seu primo de sangue, filho de Isabel, a prima de Maria de Nazaré. Este espírito, amigo do Cristo, concordou em vir para que pudesse ser aquele que ia começar a mostrar que Moisés estava certo, que precisava ter a ideia de um Deus único, não um mundo politeísta com vários deuses, porque já passara por aquilo desde da Grécia Antiga, desde da Roma, e não deu certo. Então, para que Jesus pudesse chegar ao planeta, deveria haver uma ideia unificada da divindade. Então, quando nós falamos de cura, o que é cura? O que seria a cura do ponto de vista física? A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O que quer dizer isto? Nosso corpo é constituído por moléculas, como se fossem tijolos que constituem uma parede, uma casa. O poder da cura está na razão direta. Desculpe, meus amigos. Da pureza da molécula que vai substituir aquela molécula malsã. Depende também da energia da vontade daquele que quer ser curado. Aquele que quer ser curado, ele provoca uma emissão fluídica para que aquele fluido de cura possa penetrar em si. Depende ainda das intenções daquele que deseje ser curado. Se eu perguntar nesta sala, com 82 pessoas, quem quer ser curado de algum mal físico? Todos nós temos alguma coisa que precisamos curar. Mãos levantariam. Mas será que as nossas vontades seriam suficientes para que pudéssemos receber dentro do nosso corpo perispiritual e físico essas moléculas sadias
que podem vir do mundo espiritual superior, podem vir trazidas da natureza, ou podem vir modificadas pelos diversos tipos de cura materiais que nós temos. Nós imaginamos que nestas 82 pessoas, a grande parte seja espírita. Não sei se eu estou falando a verdade, pensando a verdade. Mas supondo que nós tenhamos 50 pessoas espíritas aqui, quem de nós não recebeu um passe na casa espírita? Quantas vezes recebemos um passe na casa espírita? Quantas vezes bebemos daquele copinho da água magnetizada, que com certeza o passe e a água estavam corporificados de fluidos, aspas, invisíveis aos nossos olhos grosseiros físicos. Mas quem sabe aos nossos olhos espirituais, se pudéssemos vê-los, viríamos moléculas, tijolinhos que compõem o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual? Sendo misturados naqueles fluidos que saem das mãos do passista, que com certeza não são fluidos somente do passista, porque aprendemos que no passe nós temos 3 tipos de fluidos. Fluidos espirituais superiores, dos coordenadores do passe, do mundo invisível, que buscam os fluidos da natureza, das águas, dos verdes, das plantas, das flores, das folhas, das raízes. E esses fluidos são misturados com os fluidos do passista, porque o fluido material, muitas vezes, um fluido, às vezes especiais, ectoplasmático, com mais teor curativo. E nós que entrávamos à casa espírita, necessitados de uma ajuda, na maioria das vezes, depois de assistirmos a uma palestra, a uma conversação, recebíamos o processo de fluidoterapia pelo passe. Que beleza, meus amigos. Beleza para o passista que se renova à medida que seus fluidos são misturados com os fluidos da natureza e os fluidos dos benfeitores, para que haja uma limpeza nos fluidos do passista, que ao poder estender as suas mãos e olhar com os seus olhos da alma e do físico, aqueles fluidos possam atender às necessidades dos centros de força daqueles receptores do passe. Se cura pelo passe, meus amigos. A maioria das vezes, na maioria das vezes, há necessidade de vários passes, várias semanas de ida à casa espírita, do aconchego, da palestra, do estudo evangélico. Por quê?
Nós que estamos no planeta de provas e expiações, desejosos do mundo de regeneração, não somos espíritos puros, qual o Cristo, espírito puro, que quando se fez carne no planeta, se chamou Jesus. Qual seria a diferença fluídica dos nossos fluidos de passistas para os fluidos de Jesus de Nazaré? Muitos não entenderam aquela época. Fariseus, saduceus, homens que estudavam a Torá, muitos se exibiam pela possibilidade do verbo fácil. Mas que não tinham nenhuma doçura nos seus sentimentos. E porque não tinham amor, não tinham misericórdia, aqueles fluidos, muitos deles não tinham poder de penetrabilidade, porque logo que saíam deles, caíam por terra, porque a vontade deles em ajudar o próximo era envaidecida pela vontade de mostrar que eram melhores do que muitos outros. As curas de Jesus, segundo o nosso codificador Allan Kardec, no livro A Gênese, que é o último livro do Pentateuco kardeciano, que começa com o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e o livro A Gênese. Lá nós vamos encontrar o grande mestre leonês nos falando dos milagres, no capítulo 14, nos dizendo que, na realidade, isso tudo acontecia de acordo com a pureza dos fluidos de Jesus. Que não existia milagre. Existia uma proposta renovadora, fluídica, daquele mestre, espírito puro, e da pessoa que necessitava, mas queria muito ser curada. Nós conhecemos do Evangelho trazido pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, várias curas. Curas da mulher hemorroíça. Que cura é essa? Que cura foi essa? Uma mulher com fluxo de sangue? De muitos anos. Posso falar aqui, porque estou falando da doutrina dos espíritos. Ainda na evolução do planeta, nós, mulheres, temos um fluxo sanguíneo mensal durante a nossa vida em que comporta um tempo para que esse fluido possa gerar a procriação dos filhos. Porque existe um sistema hormonal feminino. Mas essa mulher tinha um fluxo constante. Não eram alguns dias durante o mês, mas um fluido de tal maneira que a sua família não conseguiu ficar com ela. Porque amigos queridos desta casa de Batuíra, mesmo que reclamemos
deste planeta de expiação e provas, deste século XXI ou século XX, que acredito que todos nós que aqui estamos nascemos no século passado. A época do Cristo, de Jesus, as mulheres eram consideradas valendo tão pouco quanto um escravo ou quanto um cavalo. As mulheres tinham um lugar especial nas sinagogas, ou seja, atrás de uma treliça de madeira. As mulheres, quando ficavam menstruadas, porque para os judeus, o sangue estava condizente com o pecado, o sangue estava condizente com, aspas, espíritos malignos. Então, aquela mulher foi jogada fora do seu lar, não pôde mais entrar na sinagoga, virou uma pedinte. Vivia de esmolas. As pessoas mudavam, ou ela mesma mudava de local da rua, porque ela era considerada indigna de estar junto com as outras pessoas. Um dia, ela soube que o grande mestre iria a Cafarnaum. Ela já tinha corrido por várias sinagogas, já tinha passado pelo templo de Jerusalém. Ninguém, nenhum curandeiro, nenhuma poção mágica conseguiu curá-la. Jesus estava na casa de alguém. Ia para a casa de alguém. E ela cobriu-se inteiramente, porque ela era considerada indigna. Ela, se fosse vista conversando com as pessoas, ela podia ser apedrejada em praça pública. Era como se fosse uma ranceniana. Mas ela criou coragem. Disse para si mesma: se eu tocar a barra da vestimenta daquele que curou tanto, eu vou ficar curada. E se ajoelhando por entre as pernas daquelas quantas pessoas que lá estavam, tocou na barra da túnica de Jesus. Os evangelistas nos falam com pureza de alma. Jesus sabia tudo, mas ele era e é o pedagogo divino. E ele disse para Simão Pedro, aquele discípulo que estava sempre junto com ele, e para os outros discípulos, disse: Pedro, alguém me tocou. Simão Pedro com a ideia de menino, disse para Jesus: Senhor, mas tanta gente, Senhor, ninguém te tocou. Tem muita gente aqui. Jesus disse: não, Pedro, uma virtude saiu de mim. E Jesus olhou para aquela mulher que estava ajoelhada a seus pés, em pranto, porque ela já viu que ela tinha sido descoberta. Ela não podia estar ali, era proibido entrar na casa de qualquer pessoa. Ela era indigna pelas leis judaicas.
Jesus olhou para ela, deu a mão para ela, a levantou e disse: mulher, a tua fé te salvou. Mas ele fez uma viagem no tempo e disse para ela: vá e não tornes a pecar. Um recado doce e suave. Porque ninguém sofre sem razão. Todo sofrimento tem uma causa. Nesta encarnação, ou desta encarnação, ou de outra, ou de outras. Aquela mulher levantou-se, porque quando ela tocou na túnica de Jesus, o fluxo de sangue passou. A cura foi instantânea. Veja, meus amigos, Jesus não foi até ela para curar. Ela foi a Jesus. E o fluxo magnético de Jesus a abençoou. E aquelas moléculas, aspas, estragadinhas que lá estavam, foram substituídas por moléculas sadias do mestre, que ele tinha buscado na natureza, junto com os espíritos que o ajudavam. Por que aquela mulher foi curada? Porque ela já tinha, durante 12 anos, sofrido. Ela já tinha ultrapassado limites que nós não sabemos quais foram. A dor que ela sentia, dor física, a dor que ela sentia, a dor espiritual. Ela tinha vergonha. Ela era enxotada dos lugares. As pessoas jogavam a comida em cima dela em vez de dar. Por medo, muitos. Então, Jesus a curou por quê? Porque ela já tinha, durante um certo tempo, transposto as suas dificuldades. Ela já tinha mudado, ela já tinha feito uma mudança no seu íntimo. Houve uma reconstituição mental. Ela não era aquela mulher de 12 anos atrás. Ela agora era uma mulher sofrida, mas doce, mais compreensiva da vida, com mais vontade, com a certeza do que ela queria. Ela trabalhava no bem. Talvez, fazendo um paralelo com a nossa vida, talvez, muitas vezes nós não nos curamos, porque ainda temos um tempo para a mudança interior. Não mudamos na quantidade que precisávamos. Porque vejam, queridos amigos, desta conversa fraterna, Santo Agostinho vem dizer para nós falamos isso nas nossas casas espíritas, que Santo Agostinho diz para nós, todos os dias à noite, reveja o que você fez durante o dia, faça uma autoavaliação. E no término, veja as coisas que você não fez certas. E no dia seguinte, tente resolvê-las.
Jesus já tinha dado essa ideia para nós quando disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Nós podemos falar de todas as curas. Do paralítico de Cafarnaum. Que durante 38 anos precisava ser levado numa maca tipo cama por pessoas, porque ele não andava. Ele era hemiplégico. E sabedor que Jesus estaria num determinado lugar, implorou aos seus amigos, 4 amigos especiais, para que o levasse à presença do Cristo. A sua vontade, como mulher hemorroísta, quantas vezes ele já tinha orado, quantas vezes ele já tinha desejado a cura física, para que ele pudesse ser um homem igual aos outros na sociedade judaica. Porque como aquela mulher, ele que era um paralítico, era visto como um homem pecador. Também era excluído, porque na sinagoga, no templo, nos templos de oração, tinha um lugar para os paralíticos. Os paralíticos não se misturavam com, aspas, os sãos. Tinha dia e horário certos. Mas os amigos o levaram. Mas quando chegaram lá, era uma casa pequena. Não conseguiram entrar. A casa estava lotada, o portão estava lotado. Era uma casa de portão pequeno, em que não tinha muita altura entre o muro e a casa. Porque naquela época, meus amigos, não existia calçada. A calçada é muito depois de Jesus. O asfalto é muito depois de Jesus. Mas os seus amigos disseram: o que nós vamos fazer? Ele disse: eu quero ver o Cristo. Eu quero ver o Nazareno. E eles foram por trás, deram a volta e descobriram que, como muitas casas em Jerusalém, em Cafarnaum e em muitas cidades, existia uma parte da casa que era coberta por madeira e de palha em cima. Aquelas palhas eram feitas como se fossem pequenas telhas para cobrir, para fazer uma cobertura, para não deixar entrar sol nem água da chuva. Então eles foram lá, tiraram aquelas, aspas, telhas e por uma corda desceram aquele homem como se fosse uma clarabóia. E Natanael ben Elias era o seu nome. Desceu à frente do Cristo na sua cama. Todos ficaram assustados até, porque como alguém invade a casa do outro? Como aquele homem desce e se deita à frente de Jesus? Lá tinham fariseus, tinham saduceus, tinham aqueles homens que reclamavam do Cristo porque ele curava no sábado ou em qualquer dia. Então, quando Jesus viu aquilo, ele disse: homem de muita fé, a tua fé te curou. A tua fé te curou.
Porque veja, meus amigos, aquele homem ultrapassou muitos empecilhos. 4 amigos o levaram até lá. Invadiram aquela casa. Arranjaram pedaços de pano, fazendo como se fossem cordas, os trapinhos daquele homem. E o desceram lá. Jesus disse para ele: pegue a tua cama, levanta e vá embora. Estás curado. Todos ficaram muito surpresos, porque aquele homem conhecido de muitos, da maioria, levantou-se de imediato, pegou a sua cama e foi embora. Como aquela mulher hemorroíça, ele teria que voltar aos doutores da lei em Jerusalém e dizer que estava curado. Por quê? Para que pudesse ter outra vez a cidadania judaica. Porque eles eram excluídos da civilização da época. Ainda hoje, meus amigos, nós temos os excluídos. Ainda hoje nós temos essas dificuldades na nossa sociedade. Mas não são milagres. É um elemento de mudança fluídica de células previsto. Hoje, com matéria chamada medicina quântica. Medicina quântica nos mostra que pode existir uma mudança celular. Por isso que nos grandes hospitais, ou em alguns hospitais que aceitam, existem as orações. Não sei se vocês sabem, nesse tempo de Covid-19, muitos hospitais aceitam cânticos. Nesses cânticos, meus amigos, não é só a cantoria, é aquelas pessoas uniformizadas, com seus aventais, com as suas máscaras, cantam. E os doentes se emocionam. Aqueles que querem se curar, abrem as comportas da sua alma. E como todos os relatos dos evangelistas sobre as curas que Jesus fez, as curas acontecem. Porque já sofreram o suficiente. A vontade da cura, a reforma íntima daqueles dias de Covid, permitiram a alguns a cura, que não foi instantânea. Demorou horas, demorou dias. Voltaram para casa ainda doentes. Mas depois se curaram. Alguns ficaram com sequelas, mas não voltaram para a pátria espiritual ainda. Porque a fé, a mudança de ato mental e a ajuda de muitos pelos fluidos do amor permitiu que houvesse renovação celular. A veneranda Joana de Ângeles, a nossa querida amiga, ela nos diz que nós temos um médico interno, invisível, que quando nós fazemos as nossas orações, quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, meus amigos,
Nós somos 88, queridos amigos. Desses 88, gostaríamos muito de poder dizer com confiança que, pelo menos, todos fazemos culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Porque neste culto, não só a religião espírita, católica, protestante, todas fazem o culto. Porque o que é um culto? É um momento em que o lar se reúne para buscar fluidos, benfazejos para a família, fluidos de paz, de amor, de amizade, de temperança, de misericórdia para as nossas dores. E no culto do Evangelho no lar, quando nós colocamos, está aqui a minha aguinha, meus amigos, está aqui a minha garrafinha, porque na live é um culto no Evangelho do lar. Queria pedir licença ao meu amigo Hélio Ribeiro, que está ali juntinho de mim. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, o mundo superior adensa o seu perispírito e se aproxima de nós para aliviar as nossas dores, dando-nos fluidos de saúde mental primeiro, saúde perispiritual, para depois chegar no corpo físico. Porque a saúde, primeiro, é do espírito. Então, num culto como este, quase 100 pessoas, os amigos espirituais estão em festa. Não é porque é a Carmen que está falando. Porque eles também sabem que a Carmen está falando com amor, muito emocionada. Porque não podemos falar de Jesus sem emoção. Quando nós relembramos as curas de Jesus, entendemos o quanto esse Espírito ama a todos nós. O quanto esse Espírito espera da renovação mental de cada um de nós para que o planeta possa ser mais amoroso e belo. Amigos queridos, poderia falar aqui a noite inteira. Mas o propósito não é este. O propósito é dizer, é misturar esses fluidos de todas as casas que estão aqui coligadas, porque a evolução se dá em grupo. Quando Jesus escolheu 12 apóstolos, discípulos que se tornaram apóstolos, ele podia fazer sozinho, mas ele veio com o mundo espiritual para o ajudar e veio com o mundo material para o ajudar. As nossas casas espíritas são os nossos lares espirituais. No nosso lar, nós temos os amigos que nos permitiram nascer, renascer. Um lar especial. As dificuldades não são do lar, são nossas. Estamos naquele lar para que possamos resolvê-las. Resolver o quê? As dificuldades que nós temos. Quando nós estamos num templo de oração, que é uma casa espírita, nem sempre concordamos com tudo, nem sempre aceitamos com tudo, nem sempre gostamos de tudo. O problema é da casa espírita? Não. O problema está dentro de nós. Reclamões, não vemos a dificuldade do outro, ainda é o egoísmo, ainda é o orgulho que trazemos dentro de nós. Todas as curas que Jesus fez
foi quando o orgulho e o egoísmo tinham minimizado de dentro daquelas pessoas. Então, a nossa fala da noite é para dizer: a cura é possível? É. Mas por que que nós queremos ser curados do corpo físico? Tem uma pergunta e tem muitas respostas. Mas a primeira resposta que talvez eu pudesse responder para vocês é que nós precisamos, de alguma maneira, continuar vivenciando esse evangelho de Jesus, para que ajudemos ao próprio mestre na evolução do planeta. Porque muitas vezes, sem uma construção mental condizente com a nossa possibilidade, descambamos para reclamações, para problemas psíquicos. Talvez, por problemas físicos, não possamos caminhar. Quantos não podem se dirigir às casas espíritas muitas vezes? Quantos têm problemas de ajuda que nem esse paralítico de Cafarnaum? Então, a melhoria física, imaginamos que vai nos permitir a melhoria espiritual. Nem sempre é assim. Mas para nós, espíritos que ainda estamos no início da nossa evolução espiritual, se nós temos uma saúde física melhor, podemos ter uma saúde mental melhor. Amados companheiros de jornada, gostaríamos muito de ter contribuído com gotículas do Evangelho nesta noite, em que, queridos, estamos nos nossos lares aquecidos, com refeição, com luz, com web nos favorecendo. Mas e os outros? Quantas mulheres hemorroíças existem por aí? Quantos homens paralíticos invisíveis, paralíticos da mente? Quantos homens e mulheres sadios, aparentemente do corpo, têm uma paralisia mental? Tem um fluxo de sangue mental, porque vem sempre o erro nos outros. Vem a desgraça primeiro, para depois ver a flor, o perfume, a aragem do vento no rosto, o sol de todos os dias. Por isso, queridos amigos, queremos dizer que somos gratos a Jesus. Somos gratos à equipe do codificador Allan Kardec, que nos permitiu ser espíritas. O que é ser espírita? É saber que não morremos, somos imortais. É saber que podemos nos comunicar com o mundo invisível, mas devemos nos comunicar com os melhores. É saber que reencarnamos. Mas tudo isso só terá importância se cada um de nós tentar diariamente ser melhores. Se cada um de nós tentar com força, com vontade hercúlea, tirar as arestas de outras reencarnações, para que possamos merecer a honra de sermos espíritas. Porque é uma honra, meus amigos, nós podermos, nesta noite, em qualquer dia,
acreditar que somos espíritos, seres pensantes do universo, que Deus nos ama. Nós estamos mergulhados no oceano de amor de Deus. Por isso, nós somos felizes com todos os nossos problemas, com todos os nossos males, porque ao olharmos para o lado, encontraremos pessoas com muito mais dificuldades do que nós. Queremos dizer que a gratidão invade a nossa alma. Uma gratidão suave, uma gratidão de esperança, meus amigos. Porque não estamos sós. Temos o nosso anjo da guarda, que é especial. Pode guardar também o outro. Nós temos os nossos guias espirituais, o nosso mentor espiritual, aquele que é responsável pela nossa evolução da mente, dos estudos. E temos aqueles espíritos familiares que já estão na pátria espiritual. E vez ou outra temos os espíritos que se apiedam de nós pela nossa singeleza de ser, e outros por algum talentinho que tenhamos. Amigos de caminhada. A emoção invade a alma por gratidão, de poder entender que só o amor constrói, que só o perdão das ofensas que recebemos e das ofensas que fizemos vai equilibrar o nosso eu profundo, que é o nosso espírito. Muita paz, queridos amigos. Muito obrigada por esta noite. Vou dormir e viajar nas estrelas, porque vocês me proporcionaram, com as vibrações dúlcidas, amorosas, que estão aqui confeccionadas neste belo painel. Somos quase 100 pessoas, meus amigos. Não é fácil reunir 100 pessoas à noite fria deste inverno que começa. Mas nos reunimos para que a nossa alma possa ficar aquecida pelo amor do Evangelho de Jesus. Muita paz, queridos amigos. Muito obrigada por esta noite, que, sem dúvida nenhuma, foi edificante para o meu espírito tão simples. O espírito que ora está vestido de Carmen Silveira. Muitos beijos. Nós agradecemos imensamente a Carmen por essa palestra tão tocante aos nossos corações, que Deus possa iluminar você, te dar força para você continuar com essa linda missão que Deus te deu de consolar os que sofrem. Vamos agora todos ao nosso momento de visualização terapêutica e a irradiação. Vamos fechar os olhos e imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes e lá somos recebidos pelo querido Dr. Guilherme March, benfeitor tão querido, que diz em nossos ouvidos: tudo passa, isto passará. Ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O Dr. March faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo pelo nosso reequilíbrio físico, mental e espiritual.
os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos de amor que provém do mais alto visitam as nossas células, fortificando-as, dando-lhes saúde física, mental e espiritual. Nos é ofertada a água magnetizada e agora juntos vamos à irradiação. Rogamos, Senhor Jesus, em favor dos que sofrem, em favor daqueles que confiam à casa de Batuíra os seus nomes, e nós aqui imploramos por eles, Senhor, por esses cujos nomes estão escritos nos cadernos e nas pastas de tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, que estão em sofrimento nesse planeta em transição. Abençoa, Senhor, a todos que choram, os que sofrem. Isso tudo nós te imploramos, Senhor. Em nome do Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos imensamente aos 87 participantes desse nosso momento de reflexão, do estudo da nossa Casa de Batuíra. Mais uma vez agradecemos a Carmen pelas palavras tão doces, adocicadas com o amor que veio de Deus, que trouxe tanto consolo para os nossos corações. Que Deus te abençoe, Carmen. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite na sua agenda tão assim concorrida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos e amanhã estaremos juntos às 15 horas. Nosso momento de oração. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.